Antes de qualquer explicação, deixa eu te perguntar algo que incomoda. E se Deus se revelasse de um jeito que você não conseguisse entender? Não com palavras simples, nem com sinais óbvios, mas com imagens estranhas, símbolos desconcertantes e cenas que parecem desafiar a lógica humana. A história de Ezequiel começa exatamente assim, quebrando toda a expectativa sobre como Deus fala e sobre quem ele escolhe para transmitir sua mensagem. Ezequiel não está em Jerusalém, não está no templo, não está no centro espiritual do povo. Ele está no exílio, longe da terra prometida, cercado por derrotados feridos e pessoas que acreditavam que Deus havia se calado para sempre. Tudo ao redor grita abandono, fracasso e fim. Mas é justamente nesse cenário que o céu se abre. Não de forma suave nem confortável, mas com uma visão tão intensa que deixa claro: Deus não perdeu o controle, apenas mudou a forma de se manifestar. O que Ezequiel vê não se parece com nada conhecido. Criaturas cheias de olhos rodas que giram dentro de rodas, fogo, luz, movimento constante. Não há explicação simples, não há interpretação imediata. É como se Deus estivesse dizendo que sua glória não cabe nas estruturas humanas, nem nos limites da compreensão comum. Ezequiel não recebe respostas prontas. Ele recebe um choque espiritual que muda completamente sua percepção da realidade. Essa introdução já deixa algo claro. Ezequiel não foi chamado para tornar Deus mais fácil de entender, mas para revelar que Deus é maior do que tudo aquilo que o ser humano consegue explicar. Sua missão não será confortar com palavras suaves, mas confrontar com imagens que despertam temor, reflexão e transformação. Ele será um profeta que fala por meio do mistério, porque às vezes o mistério é a única linguagem capaz de alcançar um coração endurecido. E conforme essa história avança, você vai perceber que cada visão, por mais estranha que pareça, carrega uma mensagem profunda sobre juízo, restauração, morte e vida. Nada é aleatório, nada é exagero. Tudo aponta para um Deus que continua presente, mesmo quando tudo parece fora do lugar. E é exatamente a partir desse primeiro impacto que a jornada de Ezequiel começa a se tornar cada vez mais intensa. Se essa introdução já te causou estranhamento, curiosidade ou até desconforto, isso não é por acaso. As visões de Ezequiel nunca foram feitas para serem apenas entendidas, mas para despertar algo dentro de quem as ouve. Então, antes de seguirmos para o próximo bloco, eu te peço algo simples e importante. Deixe o seu like agora. Esse gesto ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas, que também estão vivendo momentos de confusão, exílio emocional ou silêncio espiritual. Eu também quero te convidar a comentar algo específico. Se você já passou por uma fase em que não entendia o que Deus estava fazendo, mas mesmo assim escolheu permanecer, escreva nos comentários. Eu confio. Esse comentário não é apenas interação, é um ato de fé. Muitas vezes, outras pessoas vão ler isso e encontrar força onde hoje só existe dúvida. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Essa série foi criada para mergulhar nas histórias mais profundas, misteriosas e transformadoras da Bíblia, conectando o passado com aquilo que você vive hoje. O que vem a seguir na história de Ezequiel aprofunda ainda mais esse chamado estranho e poderoso. E o próximo bloco vai mostrar que mesmo no exílio, Deus não apenas fala, ele chama para uma missão que muda tudo. Ezequiel estava à beira do rio Quebar quando tudo aconteceu. Não era um lugar sagrado, não havia templo, altar ou cânticos ao redor. Era um espaço comum, marcado pela rotina do exílio, pela sensação de derrota e pela perda da identidade espiritual do povo. E é justamente ali, longe de tudo o que simbolizava a presença de Deus, que o inesperado acontece. O céu se abre. Essa abertura não é poética, é real, intensa, transformadora. Ezequiel percebe que Deus não está limitado à terra prometida, nem às estruturas que haviam sido destruídas. O primeiro impacto dessa visão não é conforto,
é temor. Um vento impetuoso, fogo, que se move, brilho intenso. A glória de Deus se manifesta de forma totalmente diferente do que o povo estava acostumado a imaginar. Ezequiel entende naquele instante que Deus não foi derrotado junto com Jerusalém. Ele continua soberano, ativo, presente, mesmo em território inimigo. Essa revelação quebra uma crença profunda, a de que Deus só age quando tudo está no lugar certo. À medida que a visão se desenvolve, Ezequiel se vê diante de algo que desafia completamente sua compreensão. Criaturas viventes, movimentos coordenados, rodas que se movem em todas as direções, sem perder o alinhamento. Nada está parado. Nada é caótico, mesmo parecendo estranho. Tudo se move em perfeita ordem. Essa cena comunica algo poderoso sem precisar de palavras. Deus continua governando todas as coisas, mesmo quando o ser humano só enxerga desordem. Diante dessa revelação, Ezequiel não tenta interpretar imediatamente nem explicar. Ele cai com o rosto em terra. Sua primeira reação não é entendimento, é rendição. Ele percebe que está diante de algo maior do que sua mente pode processar. E é nesse momento que algo fundamental acontece. Deus não exige compreensão total, mas submissão. Antes de ser profeta, Ezequiel precisa reconhecer quem está no controle. Esse encontro à beira do rio marca o início de uma nova forma de relacionamento entre Deus e o povo no exílio. Não mais baseada em símbolos físicos, mas em revelação direta. Deus mostra que ainda fala, ainda se revela, ainda chama mesmo quando tudo parece perdido. E Ezequiel entende que sua vida nunca mais será comum depois daquele dia. Porque quem vê a glória de Deus fora das expectativas humanas jamais consegue voltar a viver da mesma forma. Esse primeiro contato prepara Ezequiel para uma missão que exigirá coragem, obediência e disposição para lidar com o incompreensível. Porque a partir desse ponto, ele não será apenas alguém que viu algo estranho, mas alguém que foi chamado para ser voz de Deus em meio ao caos. E essa responsabilidade começa a se revelar de forma ainda mais intensa no que vem a seguir. Depois daquele impacto inicial, quando o céu se abre e a glória de Deus se manifesta de forma inexplicável, Ezequiel ainda está tentando se recompor quando algo ainda mais desconcertante acontece. Deus fala diretamente com ele, não para elogiá-lo, não para tranquilizá-lo, mas para chamá-lo pelo nome e lembrá-lo de algo essencial. Apesar de tudo o que ele viu, ele continua sendo apenas um homem. Esse contraste é forte. A grandeza da visão e a fragilidade humana de Ezequiel se chocam no mesmo instante. Deus o chama de filho do homem repetidamente. É como se estivesse dizendo: você viu coisas celestiais, mas não se esqueça da sua condição humana. E logo em seguida vem o peso do chamado. Ezequiel é enviado a um povo rebelde, endurecido, resistente. Um povo que já não escuta, que já não se arrepende, que já se acostumou ao exílio sem transformação interior. Deus não promete que eles ouvirão. Ele apenas deixa claro que Ezequiel precisa falar independentemente da reação. Nesse momento, algo profundo acontece dentro do profeta. Ele entende que sua missão não será medida por resultados visíveis, mas pela obediência absoluta. Deus não pede sucesso, pede fidelidade, não pede aceitação, pede coragem. E isso muda completamente a lógica do chamado. Ezequiel não é enviado para convencer, mas para testemunhar. Não para agradar, mas para obedecer. Então, Deus apresenta algo simbólico e perturbador, um rolo escrito por dentro e por fora, cheio de lamentações, gemidos e ais. Ezequiel é instruído a comer esse rolo. Não apenas lê-lo, não apenas carregá-lo, mas ingeri-lo. A mensagem não poderia ficar apenas nos lábios, precisava descer ao interior. Isso revela que Ezequiel não falaria de fora para dentro, mas de dentro para fora. A palavra se tornaria parte dele. O mais surpreendente é que, ao comer o rolo, Ezequiel sente gosto de mel. A mensagem é dura, pesada, cheia de juízo, mas ainda assim doce.
Isso mostra que obedecer a Deus, mesmo quando a missão é difícil, carrega uma satisfação espiritual que não depende do conteúdo da tarefa, mas da comunhão com quem a ordena. A doçura não está na mensagem, mas na obediência. Quando Deus o envia, definitivamente, Ezequiel vai com o espírito perturbado, pesado, quase atordoado. Ele passa dias em silêncio, assimilando o que viu, o que ouviu e o que foi chamado a fazer. Não é um silêncio vazio, é um silêncio de quem está sendo moldado. Porque antes de falar ao povo, Ezequiel precisa ser profundamente transformado pela presença de Deus. Esse momento marca uma transição clara. Ezequiel deixa de ser apenas o homem que teve visões estranhas e se torna oficialmente um profeta responsável por carregar uma mensagem que poucos querem ouvir. E o que vem a seguir mostra que essa responsabilidade não será apenas espiritual, mas também moral, emocional e profundamente solitária. A partir desse chamado, Ezequiel descobre que ser profeta não significaria apenas falar, mas assumir uma posição espiritual extremamente pesada. Deus o estabelece como sentinela. Essa palavra muda tudo. Um sentinela não vive para si mesmo. Não escolhe quando descansar, não decide quando se calar. Ele vigia enquanto os outros dormem. Observa perigos que ninguém mais quer enxergar. E, acima de tudo, carrega uma responsabilidade assustadora. Se ele vê o perigo se aproximar e não avisa o sangue, recai sobre ele. Essa responsabilidade não é simbólica, é espiritual e real. Deus deixa claro que o silêncio de Ezequiel teria consequências tão graves quanto a desobediência do povo. Isso coloca o profeta em uma tensão constante. Ele entende que falar trará rejeição, mas calar trará culpa diante de Deus. Ezequiel passa a viver entre dois pesos, o desprezo dos homens e a consciência diante do Senhor. E nesse conflito, ele escolhe o que dói mais agora, mas livra sua alma depois. O mais difícil é que o povo para quem ele fala já não demonstra sensibilidade espiritual. São pessoas que ouviram advertências antes, ignoraram sinais, endureceram o coração. Deus deixa claro que muitos não ouvirão não, porque a mensagem é fraca, mas porque o coração deles está fechado. Ainda assim, Ezequiel precisa falar. Não para garantir mudança imediata, mas para que ninguém diga que Deus não avisou. Isso revela algo profundo sobre a natureza do chamado profético. Ezequiel não é responsável pela resposta do povo, mas é totalmente responsável pela fidelidade da mensagem. Ele aprende que obediência não é controlar resultados, mas cumprir o dever espiritual até o fim. E essa consciência pesa. Cada palavra dita carrega responsabilidade eterna. Cada silêncio evitado preserva sua fidelidade diante de Deus. Nesse ponto, Ezequiel deixa de ser apenas alguém que recebeu visões misteriosas e se torna um homem marcado por vigilância constante. Ele passa a enxergar o mundo ao seu redor com olhos espirituais, sempre atento ao que Deus está revelando, mesmo quando ninguém mais parece interessado. Isso o isola. O sentinela quase sempre está sozinho na torre. Essa solidão não é castigo, é consequência da posição que ele ocupa. Quem vê antes, sofre antes. Quem entende antes, carrega antes. E Ezequiel começa a perceber que sua missão não será apenas estranha aos olhos humanos, mas profundamente solitária aos olhos emocionais. E essa solidão vai se intensificar ainda mais, conforme Deus passa a exigir dele atos que vão além das palavras. Deus então leva o chamado de Ezequiel a um nível ainda mais desconcertante. Se até agora ele precisava falar agora, ele precisa viver a mensagem com o próprio corpo. A palavra já não será apenas proclamada, ela será encenada. Deus ordena que Ezequiel realize atos simbólicos estranhos, longos e humilhantes diante do povo.
deitar-se por dias seguidos, comer de forma limitada, medir a cidade, simular cercos. Cada gesto carrega um significado profundo, mas aos olhos humanos parece loucura. Esses atos não são aleatórios. Eles representam o cerco de Jerusalém, o peso do pecado acumulado, o tempo prolongado de rebeldia. Deus transforma o corpo do profeta em um sinal vivo. Ezequiel entende que agora não basta explicar o juízo. Ele precisa sentir o juízo no próprio corpo. Cada dia deitado, cada restrição física, cada olhar de escárnio do povo aprofunda o custo da obediência. O impacto emocional é devastador. O profeta se torna alvo de zombaria constante. Pessoas passam por ele, observam, riem, questionam sua sanidade. Mas Ezequiel não reage. Ele permanece obediente, mesmo quando a obediência o expõe ao ridículo. Isso revela uma das lições mais duras da fé. Às vezes, obedecer a Deus significa parecer insensato aos olhos do mundo. Nesse ponto, Ezequiel compreende que Deus não está apenas comunicando uma mensagem ao povo, mas também quebrando a indiferença deles. Quando palavras não alcançam Deus, usa imagens vivas. O profeta se torna um espelho desconfortável da realidade espiritual da nação. O povo pode ignorar discursos, mas não consegue ignorar um homem que vive o que prega. Esse tipo de obediência exige uma entrega total. Não há espaço para vaidade, nem para preservação da imagem pessoal. Ezequiel abre mão da própria dignidade social para cumprir aquilo que Deus ordena. Ele aprende que o valor da missão supera o valor da reputação, e isso o aprofunda ainda mais em um caminho sem retorno. Esses atos simbólicos marcam uma virada na história do profeta. A mensagem deixa de ser apenas algo que ele anuncia e passa a ser algo que ele encarna. Isso prepara o terreno para o momento em que o juízo anunciado deixa de ser simbólico e se torna realidade concreta. Porque em breve, aquilo que Ezequiel representou com o corpo começaria a acontecer de fato. Com o tempo, aquilo que Ezequiel vinha anunciando e encenando começa a se aproximar de forma inevitável. O juízo deixa de ser apenas uma advertência simbólica e passa a se tornar uma realidade iminente. As notícias chegam ao exílio como ecos de uma tragédia que se desenrola à distância. Jerusalém está cercada, enfraquecida, prestes a cair. Ezequiel carrega um peso silencioso, porque sabe que tudo o que está acontecendo já foi mostrado por Deus, passo a passo, diante de seus olhos. Nesse momento, algo profundamente doloroso acontece na vida pessoal do profeta. Deus anuncia que tirará dele o prazer dos seus olhos. Sua esposa morre repentinamente e a ordem divina é ainda mais difícil de aceitar. Ezequiel não deve lamentar publicamente. Não deve chorar como os outros choram. Seu silêncio diante da perda se torna mais um sinal profético. O luto contido representa o choque do povo quando Jerusalém cair, uma dor tão profunda que nem palavras existirão para expressar. Lá essa ordem revela um nível extremo de obediência. Ezequiel sofre como homem, sente como esposo, mas precisa obedecer como profeta. A dor pessoal se mistura à missão espiritual. Ele não deixa de sentir, mas aprende a carregar a dor de forma silenciosa, transformando sua própria perda em mensagem viva. Isso mostra que o chamado de Ezequiel não poupou nem mesmo os afetos mais íntimos. Tudo em sua vida passa a servir a um propósito maior. Quando a queda de Jerusalém finalmente se confirma, o impacto é devastador. O templo é destruído. A cidade é arrasada. O que restava de esperança humana se desfaz. O povo no exílio entra em estado de choque. Aquilo que parecia impossível acontece. Ezequiel, que por tanto tempo foi ignorado e ridicularizado, agora se torna a prova viva de que Deus falou a verdade. Mas mais uma vez, isso não traz satisfação ao profeta, apenas silêncio, peso e luto coletivo. Nesse ponto, Deus muda o tom da missão de Ezequiel. Até aqui, sua mensagem foi majoritariamente de juízo. Agora, algo começa a se transformar. O profeta que anunciou a queda
passa a ser preparado para anunciar restauração. Mas antes disso, ele e o povo precisam atravessar o vazio que surge quando tudo o que sustentava a fé externa é destruído. Esse momento marca uma transição profunda. O silêncio que segue a queda não é abandono, é preparação. Deus está prestes a revelar algo completamente novo, algo que só pode nascer depois que tudo o que era falso desmorona. E Ezequiel, mais uma vez, será chamado a enxergar além do caos, para ver vida onde todos só conseguem ver morte. Depois da queda e do silêncio que se instala sobre o povo, Deus leva Ezequiel a um lugar que simboliza o fundo absoluto da esperança humana. Ele é conduzido em visão a um vale cheio de ossos secos. Não são corpos recentes, não há sinal de vida, não existe possibilidade natural de recuperação. Aqueles ossos estão ressecados pelo tempo, espalhados, desconectados. É o retrato perfeito de um povo que perdeu tudo: terra-templo, identidade e futuro. Deus não começa a restauração mostrando algo pequeno, ele começa mostrando o pior cenário possível. Então vem a pergunta que atravessa o coração do profeta: filho do homem, poderão viver estes ossos? Ezequiel não responde com lógica nem com emoção, ele responde com humildade e reverência. Senhor Deus, tu o sabes. Essa resposta revela maturidade espiritual. Ele não limita Deus à sua própria compreensão, nem cria falsas expectativas. Ele simplesmente reconhece que onde o ser humano enxerga fim absoluto, Deus ainda vê possibilidade. Deus ordena que Ezequiel profetize sobre os ossos. Falar para o que está morto parece inútil, absurdo, até ofensivo à razão. Mas Ezequiel já aprendeu que obediência não depende de entendimento. Ele profetiza. E enquanto a palavra é liberada, algo começa a acontecer. Os ossos se movem, se aproximam, se conectam, tendões surgem, carne aparece, pele cobre os corpos. Há forma, mas ainda não há vida. É um detalhe crucial. Estrutura sem espírito continua sendo morte organizada. Então Deus dá uma segunda ordem. Ezequiel deve profetizar ao fôlego, ao espírito. Quando o sopro entra naqueles corpos, eles se levantam como um grande exército. A cena é poderosa porque mostra que restauração verdadeira não é apenas reconstrução externa, mas transformação interna. Deus não quer apenas reorganizar um povo quebrado, ele quer devolver vida, identidade e propósito. Essa visão muda completamente o tom da mensagem de Ezequiel. O profeta entende que o mesmo Deus que anunciou o juízo é o Deus que tem poder para restaurar o que parece irrecuperável. O exílio não é o fim da história. A morte espiritual não é definitiva. O vale não é um túmulo eterno, mas um ponto de partida para algo novo. Aqui, a esperança deixa de ser abstrata e se torna concreta. Deus promete trazer o povo de volta, dar-lhes um novo coração, colocar um novo espírito dentro deles. Ezequiel compreende que toda a dor, toda a perda e todo o silêncio prepararam o caminho para essa revelação, porque só quem viu a morte completa consegue compreender o valor da vida restaurada. A partir dessa revelação de vida, no meio da morte, Deus começa a mostrar a Ezequiel que a restauração não seria apenas física ou nacional, mas profundamente interior. O problema do povo nunca foi só a perda da terra, mas o coração endurecido. Então, a mensagem avança para algo ainda mais profundo. Deus promete tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Não se trata apenas de voltar para casa, mas de se tornar alguém novo. Essa promessa muda completamente o entendimento do exílio. Ele não foi apenas punição, foi um processo de transformação. Ezequiel entende que Deus não quer um povo que apenas obedeça por medo ou tradição, mas um povo que viva a obediência de dentro para fora. Um povo que não precise ser constantemente advertido, porque agora carrega a lei no coração. Essa visão aponta para algo muito além daquele tempo histórico. Ela toca em uma verdade eterna.
Mudança real não acontece quando o ambiente muda, mas quando o interior é renovado. Nesse ponto, o profeta começa a enxergar a restauração como algo progressivo. Deus fala de unir novamente o povo dividido, de fazer de dois reinos, um só, de curar feridas antigas. As divisões que pareciam irreversíveis agora são tratadas como algo que Deus pode reconstruir. O que estava fragmentado começa a ser reunido. Ezequiel percebe que a restauração de Deus não é superficial. Ela alcança identidade, propósito e unidade. Essa mensagem de esperança tem um efeito profundo sobre o povo no exílio. Eles não estão mais presos apenas à lembrança do que perderam, mas começam a vislumbrar o que Deus ainda pode fazer. A fé que estava paralisada pelo trauma começa a se mover novamente. Não é uma esperança ingênua, mas uma esperança baseada no caráter de um Deus que já provou que tem poder sobre a morte. Ezequiel agora não fala mais apenas como sentinela do juízo, mas como mensageiro da restauração. O profeta que anunciou destruição passa a anunciar vida. Isso não apaga a dor do passado, mas dá sentido a ela. Tudo o que foi perdido passa a ser reinterpretado à luz do que Deus está construindo. Esse momento marca uma virada definitiva na missão de Ezequiel. A partir daqui, sua mensagem deixa claro que Deus não apenas pune o pecado, mas transforma o pecador. E essa transformação prepara o cenário para a revelação final que Deus ainda mostraria ao profeta, uma visão que une presença, ordem e esperança eterna. Deus então leva Ezequiel a uma visão que reorganiza completamente a ideia de futuro. Depois do vale de ossos secos e da promessa de um novo coração, o profeta passa a ver ordem onde antes havia caos. Ele recebe revelações detalhadas sobre um novo templo, uma nova divisão da terra, uma nova forma de organização do povo. Cada medida, cada porta, cada detalhe parece excessivo, mas nada é aleatório. Deus está mostrando que a restauração não é improvisada. Ela é intencional, planejada e completa. Essa visão não é apenas arquitetônica, é espiritual. O templo representa a presença de Deus, retornando ao centro da vida do povo. Ezequiel entende que a maior tragédia do passado não foi a queda das muralhas, mas a saída da glória de Deus. Agora ele vê essa glória retornando, preenchendo tudo novamente. A presença que havia se afastado por causa do pecado volta a habitar no meio do povo. Isso muda tudo. Sem presença não há vida. Com presença, até o que estava morto pode florescer. O impacto dessa revelação é profundo, porque ela aponta para um Deus que não abandona seus planos, mesmo quando o povo falha. A restauração não é apenas um conserto do que foi quebrado, mas uma reconfiguração completa da relação entre Deus e o ser humano. O novo não será apenas uma repetição do antigo, será algo mais profundo, mais alinhado, mais vivo. Ezequiel percebe que essas visões não são apenas para o seu tempo, elas ultrapassam gerações. Falam de um Deus que deseja habitar no meio do seu povo de forma permanente, não condicionada por estruturas frágeis ou rituais vazios. A mensagem se torna clara. Quando Deus restaura, Ele não devolve apenas o que foi perdido. Ele revela algo ainda maior do que antes. Nesse ponto da história, Ezequiel já não é apenas o profeta das visões estranhas, mas o portador de uma esperança organizada, sólida e futura. Ele entende que o caos não é o estado final da história. O estado final é a presença de Deus no centro de tudo. E essa revelação prepara o coração para compreender o verdadeiro significado do legado que Ezequiel deixaria para todos que viriam depois. Ao se aproximar do fim das revelações, Ezequiel começa a entender o significado maior de tudo o que viu. As criaturas, as rodas, os atos simbólicos, o juízo, o vale de ossos secos, o novo coração, o templo restaurado, nada foi isolado. Tudo apontava para a mesma verdade. Deus continua soberano, mesmo quando o mundo parece fora de controle.
O mistério não existe para afastar, mas para lembrar que a fé não se apoia em explicações completas, e sim em confiança. Ezequiel percebe que sua missão não foi tornar Deus mais simples, mas revelar que Ele é maior do que qualquer tentativa humana de reduzi-lo. As visões não foram dadas para satisfazer curiosidade, mas para quebrar a ilusão de que Deus cabe em fórmulas, sistemas ou tradições. O povo havia perdido Jerusalém porque havia perdido a reverência. Agora Deus se revela de forma tão grandiosa que ninguém pode domesticar. Novamente, esse entendimento muda a forma como Ezequiel olha para si mesmo. Ele não é o centro da história. Nunca foi. Ele é apenas um instrumento em meio a algo muito maior. Um homem limitado, chamado para transmitir mensagens ilimitadas, e isso traz paz. O profeta entende que não precisa compreender tudo para permanecer fiel. Ele só precisa continuar obedecendo mesmo quando a revelação ultrapassa sua lógica. Nesse ponto, Ezequiel também passa a enxergar o impacto do seu ministério além do seu tempo. Suas visões atravessariam gerações, despertariam debates, causariam temor, esperança e reflexão profunda. Pessoas que nunca viveram o exílio ainda se sentiriam confrontadas pelo Deus que se move em glória, juízo e restauração. O mistério se torna uma ponte entre épocas, lembrando que Deus não muda mesmo quando os contextos mudam. Assim, Ezequiel se consolida como um profeta que ensinou algo essencial. Há momentos em que Deus não explica. Ele revela, não detalha. Ele se manifesta, não conforta. Ele confronta. E isso exige uma fé mais profunda, mais madura, menos dependente de controle. Uma fé capaz de caminhar, mesmo quando tudo parece estranho. Esse entendimento final prepara o terreno para a última verdade que a vida de Ezequiel comunica, não apenas sobre quem Deus é, mas sobre como o ser humano deve responder quando se depara com um Deus tão grande, tão santo e tão misterioso. Ezequiel encerra sua jornada não como alguém que explicou Deus, mas como alguém que apontou para ele. Seu legado não está em interpretações fechadas, mas em uma revelação aberta que continua desafiando, inquietando e despertando fé até hoje. O profeta das visões misteriosas nos ensina que Deus não se limita ao que conseguimos entender, controlar ou organizar. Ele se revela como quer, quando quer, e da forma que julga necessária para alcançar corações endurecidos. Ao longo de toda a sua trajetória, Ezequiel mostra que o mistério não é ausência de Deus, mas sinal da sua grandeza. Quando o povo perdeu o templo, Deus mostrou que sua presença não estava presa a paredes. Quando tudo parecia morto, ele revelou que ainda havia vida possível. Quando o caos dominava, ele apresentou ordem. E quando ninguém mais acreditava em futuro, Deus falou de restauração, novo coração e nova identidade. O mistério, nesse sentido, não afasta, ele aprofunda. O profeta termina sua história, deixando claro que a fé madura não exige respostas completas para continuar confiando. Exige reverência, obediência e humildade diante de um Deus que ultrapassa a lógica humana. Ezequiel não tentou simplificar Deus para torná-lo mais aceitável. Ele apresentou Deus como ele é santo, soberano, poderoso e muitas vezes incompreensível aos olhos humanos. Esse legado atravessa o tempo porque toca diretamente quem vive momentos de confusão, exílio interior ou silêncio espiritual. A vida de Ezequiel ensina que nem sempre Deus vai explicar o que está fazendo, mas sempre estará presente no processo, que nem toda revelação vem em forma de conforto, mas toda revelação carrega propósito. E que mesmo no meio do mistério, a obediência continua sendo o caminho mais seguro. Assim, Ezequiel permanece como um sinal eterno de que a fé não é construída apenas sobre clareza, mas sobre confiança, sobre a decisão de permanecer firme, mesmo quando Deus se manifesta de formas que desafiam nossa compreensão. Porque no fim, a maior revelação que Ezequiel nos deixa não está nas visões que ele viu,
mas na fidelidade com que ele respondeu a um Deus grande demais para ser explicado, mas real demais para ser ignorado. Se essa jornada pelas visões de Ezequiel chegou até você, é porque em algum nível o mistério de Deus também encontrou o seu coração. Talvez você esteja vivendo um tempo em que não entende o que Deus está fazendo, em que as respostas não são claras e o caminho parece estranho demais. A história de Ezequiel nos lembra que a fé não é caminhar com tudo explicado, mas continuar mesmo quando só Deus vê o quadro completo. Se essa mensagem falou com você, se inscreva no canal. Agora, aqui nós caminhamos por histórias bíblicas profundas, humanas e transformadoras que fortalecem a fé exatamente nos momentos de confusão, silêncio e espera. Deixe também o seu like. Isso ajuda essa palavra a alcançar outras pessoas que hoje também estão tentando confiar sem entender. Eu quero te convidar a escrever algo específico nos comentários. Se você decide confiar em Deus, mesmo sem compreender tudo, escreva: "Eu confio no mistério". Esse comentário não é apenas engajamento, é um posicionamento espiritual. Leia também o que outras pessoas escreveram, porque muitas vezes Deus usa a fé de alguém para fortalecer a nossa. E não saia agora. O próximo vídeo que está aparecendo na tela continua exatamente nessa mesma linha de revelação e profundidade espiritual. Clique e continue essa jornada, porque a próxima história pode ser exatamente a resposta ou o descanso que o seu coração estava precisando.